Boa noite, irmãos. Paz esteja com todos. Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4. Que está escrito assim: Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Vamos adorar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse dia de hoje, Deus. Deus, ó Pai, eu te entrego o culto de hoje. Que Deus, ó Pai, venha ser feito a sua vontade, e que nada venha acontecer contra a sua vontade, Deus, em nome de Jesus. Amém. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Yeshua.
Amém. Irmãos, a fé é algo que traz a certeza de que aquilo que você acredita vai acontecer, amém? Então cante essa música com a fé de que aquilo que você tem pedido a Deus, independente da área que for, vai acontecer, amém? Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os rios crescerão e os campos, mas o Senhor nosso Deus, que nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse, o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os rios crescerão, mas o Senhor nosso Deus, que nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Amém, irmãos. Vamos orar a Deus, encerrando nosso louvor, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse louvor de hoje. Que o Senhor venha continuar conduzindo esse culto conforme a sua vontade, em nome de Jesus, amém. Boa noite, paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 1, e vou ler aqui do versículo 43 ao 51, amém? Aleluia. Aqui o título fala Filipe e Natanael, ou Bartolomeu, amém? No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia. Encontrando Filipe, disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu a lei e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe: vem e vê. Quando Jesus viu Natanael, aproximou-se e disse:
aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há dolo ou em quem não há falsidade. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Disse Jesus: por que disseste? Por que te disse que te vi debaixo da figueira que creste? Coisas maiores do que essas verás. Então acrescentou: na verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça, ó Pai. Estamos aqui, ó Deus, mais uma vez, e que o Senhor esteja me usando, ó Pai. Que venha cair por terra, ó Deus, em nome de Jesus, todo o achismo, ó Pai. Que venha cair por terra, ó Deus. E que aqui, ó Deus, nós venhamos mais uma vez declarar que somos servos do Senhor. E que tudo, ó Deus, que o Senhor tem colocado em nossos corações, que nós venhamos, ó Pai, passar, ó Deus, com a maior clareza. E que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, ó Deus, da mesma forma que o Senhor falou ao meu. Deus, que sejamos, ó Pai, servos bons e fiéis ao Senhor neste momento. E que o nosso coração, ó Deus, venha ser terra fértil. Que o nosso coração venha ser, ó Deus, em nome de Jesus, uma terra boa, onde essa semente, ó Deus, cairá e germinará. E em nome de Jesus, ó Pai, produzirá frutos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. Quero falar com você, aleluia, que voltando um pouquinho no contexto aqui, nós vemos que João o Batista batiza Jesus e fala que eis o Cordeiro de Deus. João Batista testemunhando a respeito de Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E logo, imediatamente, 2 discípulos de João abandonam João e começam a seguir Jesus Cristo. Começam a caminhar com Cristo. E então aqui, os discípulos começam a testemunhar, falando um com os outros aqui. Encontramos aquele que Moisés falou, que os profetas falaram. Encontramos o Cristo. Venha e vê. E todos que tinham contato com Jesus Cristo ali eram impactados e começavam a seguir a Jesus. Todos estes que iam ter com Jesus chegavam e começavam a seguir. Até que Filipe chega e segue a Jesus. E Filipe vai a Natanael. Chega até Natanael, que é o mesmo Bartolomeu dos apóstolos de Cristo. E aqui nós temos uma narrativa linda, uma conversa linda de um judeu, né? Um judeu sádico, um judeu que falava o que pensava, né? Bartolomeu ou Natanael. E nós vemos uma transformação, né? Depois que ele começa a conversar com Cristo, nós vemos uma mudança ali muito rápida do que ele pensava, né, a respeito de Cristo,
E depois do que Cristo fala para ele, nós vemos que ele reconhece a grandeza de Cristo ali. Então, primeiro eu quero voltar no versículo 46. Perguntou Natanael. Voltou 45. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu a lei e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael, Jesus de Nazaré. Quando Filipe fala com Natanael ou Bartolomeu que encontrou o Messias, nós encontramos o Messias. Ele vem de Nazaré. Imediatamente, Bartolomeu, vocês encontraram o Messias e ele vem de Nazaré? Ele vem de Nazaré. E logo sai uma pergunta: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Só para frisarmos aqui, para entendermos melhor, vamos voltar na geografia bíblica, né? O reino dividido. Há um período na história de Israel que Israel se divide entre norte e sul. Entre norte e sul. O norte é a região maior, que nós chamamos de Galileia, né? E o sul nós chamamos, o sul é o centro religioso da época, né? E a capital, Jerusalém. Vem da história da época do reino dividido entre norte e sul. E nessa divisão, né, entre norte e sul, houve-se reis, grandes reis. E o reino do norte, né, foi marcado por reis que fizeram escolhas muito ruins para o povo. Foram reis que um pior do que o outro. É o reino do norte. Mas o reino do sul não. O reino do sul teve, né, grandes reis também. Uns fizeram boas escolhas, uns fizeram o que Deus, né, seguiram o caminho que Deus lhe ordenara, fizeram como o Senhor lhe ordenara. Uns reis do reino do sul não fizeram, uns pisaram na bola, mas acertaram mais, né? O sul escutou mais a voz do Senhor. E então, desde essa época da divisão do reino de Israel, circulou uma imagem, circulou uma mensagem, né? De o que pode vir de bom da Galileia, o que pode vir de bom do norte. Porque ali historicamente falando, irmãos, era um lugar onde a maioria das vezes, né, não víamos sucesso. A maioria das vezes olhávamos, o pessoal olhava e não saía nada de bom, sempre tinha coisas ruins do norte. Mas aqui vai mostrar, irmãos, que o nosso Redentor, ele saiu da Galileia.
Ele veio da Galileia. Aleluia. Aleluia. E então, meus queridos, Jesus, o Messias, ele veio, ele foi conhecido ali. E então nós vemos aqui nesse diálogo, né, entre Filipe e Natanael. E Natanael respondendo para Filipe: pode sair alguma coisa boa da Galileia? Filipe simplesmente virou e falou: vem e vê. Filipe poderia ter tomado as dores ali naquele momento. Filipe poderia ter ficado chateado com ele. Mas ele estava agindo dentro da história, perguntando. Contrastes históricos pesaram ali naquele momento. Filipe não tentou justificar, Filipe não tentou. A única coisa que ele falou: venha e vê. Muitas das vezes, meus queridos, eu quero te falar que às vezes nós temos o contraste histórico pesando. Às vezes nós temos situações que nós olhando, nós pensamos assim: não tem como ser diferente, não tem como mudar. Porque nós vemos aqui que dentro da história, o povo da Galileia, o povo do norte já era marcado como um povo sofredor, um povo que não eram os escolhidos, não faziam coisas certas. E eles imaginam sim, o Messias está chegando, e logo de onde vem o Messias? Uma coisa boa não, irmãos, maravilhosa aconteceu ali. Jesus, o Messias, chegando para mudar a história do povo do norte, para mudar a história daquele povo que era fracassado, que seus reis agiam contra a vontade de Deus. Pessoas que estavam ali acabadas, pessoas que estavam ali culturalmente sendo olhadas como fracassadas, mas Cristo estava ali, irmãos. Aleluia, aleluia. Não importa como que você esteja hoje, irmãos, saiba de uma coisa: Jesus Cristo, ele chegou para mudar. Ele chegou e mudou todo o contexto histórico ali daquela situação. Não importa mais como que Bartolomeu, como que esse Natanael olha mais para o povo do norte, porque ali Jesus veio para dar a vitória. Jesus veio para quebrar os paradigmas. Aleluia, aleluia. E então Natanael ele foi ver com seus próprios olhos ali quem que era este homem de que Filipe estava falando. Natanael chegou, e a Bíblia vai nos narrar no versículo 47: quando Jesus viu Natanael, aproximou-se e disse a seu respeito: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há nada falso. Aqui está um verdadeiro israelita,
em quem não há nada falso. Irmãos, esse testemunho, esse testemunho é o que Cristo faz de nós todos os dias. Aqui nós estamos falando de um potencial discípulo, uma pessoa em potencial aqui para ser discípulos de Cristo e tendo o seu primeiro contato com Cristo. Aqui Deus, aqui Jesus, ele vai, é o que ele nos mostra, irmãos, todos os dias, é o que ele faz intercedendo por você e por mim. Que quando nós reconhecemos Cristo em nossas vidas, irmãos, uma coisa que nós entendemos é que em Cristo não tem falsidade. Quanto a Cristo nós conseguimos ser falso com um, ser falso com o outro, mas perante Jesus Cristo, irmão, perante Deus, a falsidade cai por terra. Só tem jeito de ser verdadeiro perante o Senhor Todo-Poderoso. E aqui, irmãos, Jesus vendo este homem, fala assim a respeito dele. Aqui é um verdadeiro israelita, em quem não há nada de falso. Irmãos, logo, imediatamente, perguntou-lhe Natanael: o Senhor me conhece? O Senhor me conhece? O que eu quero te falar hoje, irmão, que Deus está falando com você aí na sua casa. Aí está um verdadeiro servo do Senhor, em quem não há nada de falso, em quem não há falsidade. Aí está um verdadeiro israelita. E você se direciona ao Senhor da sua alma, ao Senhor do seu coração, e fala assim: o Senhor me conhece? Porventura o Senhor me conhece? E então Jesus respondeu Natanael: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Irmãos, queridos e amados, a Bíblia ela não vai nos narrar o que ele estava fazendo ali debaixo da figueira. Mas nós reparamos nesse diálogo aqui que depois que Jesus declara que viu ele debaixo da figueira, antes de Filipe o achar, ele muda com Cristo, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo que ele era mestre. E então, meus queridos, eu gosto de pensar que ele estava debaixo da figueira ali, ajoelhado. Eu gosto de pensar que ele estava ali se derramando na presença do Senhor como um verdadeiro servo, uma pessoa que estava ali colocando os seus anseios diante de Deus, pedindo a Deus para estar transformando, mas foi algo dele com Deus ali debaixo. Foi algo dele, uma experiência dele, ninguém sabia. Foi algo dele, particular. Sabe o que Deus gosta de fazer com você e comigo, meu irmão? Deus gosta de pegar aquilo que é particular, que é dele, é seu sozinho, é meu sozinho. É aquilo que a gente costuma colocar
num cofre e fechar e falar assim: isso aqui ninguém sabe, isso aqui é só meu, isso aqui Ele gosta de nos mostrar que Ele está vendo. Às vezes nós estamos, aleluia, Ele estava ali e achou que ninguém estava vendo Ele ali, mas Cristo estava vendo Ele ali. Quero pegar você aí nesse momento e te transportar para dentro dessa mensagem, nessa parte aqui. Cristo vira para você e fala assim: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há mentira, falsidade. Você vira para ele e fala assim: Senhor, o Senhor me conhece? Ele vira para você e fala assim, ele vira para você nessa noite e fala assim: antes que seu pai te achasse, antes que seu irmão te achasse, antes que seu amigo te achasse, antes que seu namorado, antes que sua esposa te achasse, eu te vi debaixo da figueira. Eu vi aonde você estava. Ele viu você no secreto. Ele viu você como Natanael ali. Natanael poderia estar orando, poderia estar cada dia mais querendo se chegar. E ele conhece, e ali ele tem uma intimidade, ele conhece o Cristo Todo-Poderoso. Então Natanael vira e fala: Senhor, Tu és o Cristo. O Senhor nessa hora, Ele está tocando em você. O Senhor nessa hora, Ele está te mostrando que Ele está te vendo. Ele está mostrando que nessa jornada feliz que você está passando, nessa jornada que nós estamos passando nesses últimos dias, Ele está te vendo. Ele está te vendo debaixo da figueira. Aleluia. Ele está te contemplando neste momento. E o Senhor vira para Natanael e fala com ele: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Aleluia. Você, meus queridos, às vezes está debaixo da figueira neste momento, preocupado com as suas contas, preocupado com o emprego, preocupado como que você vai fazer para pagar a conta do cartão de crédito que estourou. Como que você vai fazer para pagar a conta de água, de luz? Como que vai fazer para fazer as compras? Olha para a sua conta no banco nessa hora, você olha o seu aplicativo aí e você vê que o dinheiro que está aí não vai dar para pagar nem metade das contas. Uma coisa eu sei, meu querido, é que o seu Redentor, o meu Redentor, Ele vive. Uma coisa eu sei, é que Ele está te vendo. Uma coisa eu sei, que Ele está contemplando o que você está passando. Às vezes você está aí preocupado
com o dia de amanhã. Mas a Bíblia nos fala que basta cada dia o seu mal. Que nós venhamos entender que Ele está nos vendo. E da mesma forma que Natanael, nós podemos pensar que Natanael estava ali, orando e clamando e pedindo a Deus. Eu acredito que da forma que você está aí na sua casa, preocupado, pensando, nós podemos pensar também que Deus pegou Natanael com as calças na mão. Deus pegou Natanael fazendo algo errado. Jesus pegou Natanael ali fazendo coisas erradas. E ninguém sabia. Era algo só de Natanael. Era algo só dele. Ninguém sabe. Eu estou tranquilo. Mas eu estou te falando nessa noite. É que o Senhor, Ele está te vendo debaixo da figueira. E quem sabe o propósito que você está debaixo dessa figueira é só Ele. Mas os olhos dele estão como chama de fogo, contemplando eu e você. E se tem uma coisa que não adianta para mim, não adianta para você, é tentar fugir, é tentar esconder. Porque a Bíblia diz que se nós subirmos do mais alto monte, ali Ele está. Se nós descemos ao mais profundo abismo, lá Ele também está. Aleluia. E eu vou te falar uma coisa. Ele está te vendo debaixo da figueira. E mandar soei, chamarai. E daí para lá, um cara que chegou cético, um cara que chegou querendo botar banca, conversando com seu amigo Felipe. Quem que é esse? Pode vir coisa boa do norte, pode vir coisa boa da Galileia. Quem que é esse cara? Na hora que ele chega e conversa com Cristo, Deus vira para ele e fala assim: eu te vi lá. Eu te vi lá. Ele mudou. E o que me fez estar hoje aqui ministrando para você é porque um dia ele me viu lá. E hoje, todos os dias, eu estou debaixo da figueira, adorando, buscando. Qual que é a sua motivação? Qual que é a sua motivação debaixo da figueira? O que que você tem para esconder debaixo da figueira? O que que eu tenho para esconder debaixo da figueira? Mas Ele está nos vendo. Aleluia. Ele está nos vendo. Glórias. E nós vamos logo aqui para o versículo 49. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Irmãos, quando nós buscamos a face do Senhor, quanto mais nós buscamos, mais nós encontraremos, mais nós acharemos, mais nós reconheceremos que Ele é o Rei.
quanto mais nós nos achegamos, mais nós reconhecemos isso que Natanael reconheceu aqui. Mas ele está nos vendo debaixo da figueira. Aleluia. E no versículo 50, disse Jesus: porque te disse que te vi debaixo da figueira, você creu? Eu te digo que coisas maiores ainda verás. Jesus, hoje, Ele te desafia a ver coisas maiores. Hoje, não é porque Ele disse para você hoje que Ele te viu debaixo da figueira, Ele te viu na intimidade ali, Ele te viu sozinho debaixo da figueira, mas Ele te chama. Não é só por causa disso que nós temos que acreditar e crer nele. Ele nos chama nessa noite a experimentar coisas maiores, a ver coisas maiores. Aleluia. E ele fecha o versículo 51. Então acrescentou: na verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia. Meus queridos, para concluir essa mensagem, eu quero te falar que assim como Jesus fez com Natanael ou Bartolomeu, hoje Ele está querendo fazer com você e comigo. Nós estamos passando por momentos, esse é um dos momentos que nós temos mais que nos achegar ao Senhor. E nós temos visto muitas pessoas assim dispersas, muitas pessoas levando um pouco as coisas no oba-oba. E uma coisa que eu quero te falar é que Ele está te vendo debaixo da figueira. Eu vou repetir para você entender. Ele está te vendo debaixo da figueira. Em nome de Jesus. E que você seja cheio do poder de Deus. Que você venha entender que para ter... hoje é o culto da quarta-feira da vitória. Quarta-feira da vitória, irmãos. E desde então, depois desse encontro que Bartolomeu, que ele teve esse encontro com Cristo, ele andou de vitória em vitória. Ele andou vendo e experimentando coisas que ele nunca ia experimentar se ele não estivesse com Cristo. E nessa quarta-feira da vitória que você venha entender que esse aqui é o chamado de Bartolomeu, esse é o chamado dele. Jesus está chamando ele, e aonde há esse diálogo lindo, Deus quer que você e eu, nós andemos de glória, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que você seja cheio do poder de Deus. É o que eu desejo a você nessa noite.
Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vamos agora orar pela nossa família em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu gostaria que você pegasse na mão aí agora do seu familiar que está com você dentro de sua casa aí, em nome de Jesus. E você ora com fé, em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai, nesta hora, ó Pai, nós estamos aqui, ó Deus, pedindo pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos entes queridos. Deus, nessa hora, ó Pai, nós apresentamos o Senhor, ó Deus, a nossa família, ó Pai. Nessa hora, ó Deus, nós apresentamos o Senhor as nossas causas, ó Pai. Nós apresentamos o Senhor, ó Deus, os nossos recursos, ó Deus. Porque nós sabemos, ó Pai, que aonde nós conseguimos ir, ó Deus, o máximo que nós conseguimos ir, ó Deus, nós conseguimos, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Ó Deus, o possível é o máximo que nós conseguimos chegar, mas o Senhor é o Deus do impossível. É o Senhor que opera em nós, ó Deus, tanto o querer quanto o efetuar. E em nome de Jesus, ó Deus, nós apresentamos o Senhor os nossos lares, ó Pai. Nós apresentamos o Senhor, ó Deus, os nossos sonhos, ó Pai. Nós colocamos perante o Senhor nessa hora, ó Pai, os nossos sonhos, os nossos projetos, ó Deus. Ó Deus, nós cremos que este ano, ó Deus, é o ano, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, tem para nós e nós vamos prosperar. Este ano vai ser um ano de muita bênção, ó Deus, para o povo do Senhor. Nós cremos que é um ano, ó Pai, onde o Senhor, ó Deus, estará, ó Deus, multiplicando, duplicando, ó Deus, a nossa honra em nome de Jesus. Deus, nós pedimos o Senhor, ó Pai, que vai à frente, ó Pai, de cada lar nessa noite, que o Senhor vai à frente quebrando os portões de bronze, quebrando os cadeados de ferro, ó Deus, vai desatando os laços do passarinheiro. Deus, a tua palavra diz, ó Deus, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, ó Deus. Deus, nós clamamos ao Senhor nessa noite, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que quebra dos portões de bronze e os cadeados de ferro, ó Deus, em nome de Jesus, e até onde nós não conseguimos ir, ó Pai, que o Senhor esteja agindo, ó Deus, que aonde a nossa fé, ó Deus, falhar, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, fortalecendo o seu povo, ó Deus, aonde, ó Deus, muitas das vezes nós fraquejarmos, ó Deus, e pensarmos que nós não vamos conseguir, que o Senhor, Deus, esteja vindo, ó Deus, com a sua mão poderosa, ó Deus, que nós venhamos entender, ó Pai, se nós não caímos, ó Deus, se não estamos, ó Deus, prostrados, é porque o Senhor tem, ó Deus, fortalecido, o Senhor tem cada dia mais, ó Deus, mantido o seu povo de pé, ó Pai. É por isso que nós te agradecemos, ó Deus. Nós pedimos o Senhor nessa noite, ó Pai, que seja com cada um de nós, ó Deus, que a unção do Senhor, ó Pai, ó Deus, que o sangue de Jesus Cristo, ó Pai, esteja cada dia mais agindo em nossas vidas, nos livrando, ó Deus, em nome de Jesus, de toda praga, nos livrando, ó Deus, em nome de Jesus, de todo o mal, de todo o dardo inflamado de Satanás, em nome de Jesus. E a nossa casa, não vale encantamento na nossa casa, é o que nós ministramos, ó Deus, e profetizamos em nome de Jesus. Amém e amém, aleluia, glória a Deus, aleluia.